Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este aqui é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 18 de novembro de 2016, sexta-feira, então fechando mais uma semana e não vai tardar muito, estaremos fechando mais um ano, esse ano tá voando. Bom, nesta primeira parte do Farol, o Farol é dividido em duas partes, essa primeira fica aberta aqui no YouTube. Eu vou tratar do comportamento do índice Bovespa, do futuro do índice Bovespa, do mercado americano, através do gráfico do Dow Jones e do S&P 500 futuro. A gente vai dar uma olhada no dólar futuro e depois juros, ok? E hoje, inclusive, deixa eu até dessa informação. Depois que a gente passar por esses gráficos, no finalzinho desse vídeo eu vou dar uma palhinha sobre o que a gente vem fazendo no nosso serviço de análise. Para quem não sabe, isso aqui é uma partezinha de todo um trabalho de análise de mercado e recomendação de trades que a gente faz dentro do nosso site www.lsanalise.com.br. É um serviço que a gente começou em junho. Tá? Então, depois que a gente passar pelos gráficos principais, eu vou dar uma palhinha dos resultados. Quem quiser maiores detalhes, baixar as planilhas, o e-book explicando, vai ser possível, ok? Bom, índice Bovespa, nós tivemos uma alta hoje de 0,32%. Vamos voltar um pouquinho, né, para entender o contexto onde nós estamos. O índice Bovespa neste mês de novembro pivoteou para baixo, né, encerrando provavelmente um ciclo de alta que iniciou lá em janeiro. Tá? Eu digo que encerrou o ciclo porque a gente tem uma LTA longa muito bem definida que vem guiando os preços e ela foi rompida com muita violência para baixo. Tá? Então é de se esperar que daqui para frente a gente passe por um período corretivo. Tá, então esse é o ciclo mais longo, a gente tem ciclos menores, ok? Aqui a gente teve um ciclo menor de alta, depois o mercado corrigiu, um outro ciclo de alta, e agora o mercado começa uma correção. Mas agora a gente tem o rompimento da LTA mais longa do ano, que guiou o nosso mercado ao longo de todo o ano. Tá? Então estamos agora em tendência de baixa e a expectativa é por um período de mercado em baixa. Certo? Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nas compras e a gente está, via de regra, autorizado a pensar em operações short, vender caro, alugar o papel para tentar depois comprar mais barato. Tá? A gente teve um aumento muito significativo da volatilidade nesse mês de novembro. A volatilidade aí no meu chutômetro ficou umas 3 vezes o que era até outubro. É só vocês olharem o tamanho dos candles que a gente vem tendo e o tamanho dos candles que nós tínhamos. Né? A volatilidade agora começou a voltar ao normal. A gente teve esse momento de surpresas aí com as eleições dos Estados Unidos. O mercado parece que já começou a digerir o que aconteceu. Então a volatilidade vai diminuindo e a gente tende a voltar a uma movimentação mais normal de mercado, tá? Mas estamos numa tendência de baixa, tá? A volatilidade não muda nada, é a questão da nossa tendência, tá? Eu falei sobre a volatilidade para dizer que foi bastante complicado embarcar na tendência de baixa através do rompimento do pivô do índice Bovespa, porque os sinais, apesar de parecerem fortes, tinham uma operacionalização um tanto delicada, né? Muito arriscada, e enfim. Então a gente estava muito na expectativa pela finalização dessa perna de baixa e pelo início de um repique. Né? Para quê? Para, primeiro, tentar aproveitar compras desse repique, tá? Que está em desenvolvimento. E quando o mercado sinalizasse retomada no movimento de queda, a gente começar a buscar posicionamentos na ponta vendedora, montar posições short. Bom, no candle aqui do dia 14, a gente teve a sinalização então do início de um processo de repique. E esse repique aconteceu. Tá? No pregão de ontem, a expectativa era de alta para o pregão de ontem. Minha expectativa, o mercado de fato subiu e tocou no limite, né, a cabeça do pivô de baixa, que é uma zona de resistência.
Tá? E depois o mercado acabou desabando e veio fechar aqui bem próximo da mínima. Tá? O que eu falei no farol de ontem é que para muitos isso pode ser o sinal de retomada da tendência de baixa, momento de começar a apostar na ponta vendedora. Mas eu fico com o pé atrás, não acho que é um bom sinal. Tá? E por isso a minha expectativa para o pregão de hoje era por uma falha, né, numa eventual tentativa do mercado ir para baixo. Tá? Esperava alta. E no final das contas a gente teve. Até esperava um pouco mais intenso do que a gente teve hoje, mas a gente teve. Tá? E por que isso? Porque essa era a minha expectativa. Porque se a gente olhar o mercado como um todo, a gente vai ver que tem ainda muitos papéis que, apesar desse início de repique, ainda estão em zonas que dá para considerar de sobrevenda. Tá? O mercado, de maneira geral, ainda está muito distante da média móvel de 21 períodos. A gente percebe isso aqui. Tá? A correção no tempo, a quantidade de candles que nós tivemos subindo em relação aos candles que nós tivemos caindo, ela está muito justa, ela não está generosa. Tá? Então, assim, o ideal é que o mercado, no repique, viesse testar essa região aqui. Quem tivesse um teste da média móvel de 21 períodos, e eu acho que a gente ainda vai ter. Isso é um acho, ok? Minha expectativa para o pregão de hoje, sexta-feira, era por provavelmente um movimentozinho de queda no início do pregão e uma virada na parte da tarde com o mercado subindo. Se tivesse tido isso de uma forma um pouco mais intensa, eu ficaria até bem autista para buscar operações na ponta compradora, não necessariamente no gráfico do índice Bovespa, mas em papéis que se enquadraram bem. Tá? Qual foi o candle que nós tivemos hoje? Este aqui. Então a gente teve um movimento de queda, depois o mercado subiu, mas não é um candle muito amplo. Tá? Ele é um candle meio de indecisão aí, então ele não coopera muito, na minha opinião, para permitir que a gente seja mais agressivo na ponta compradora. Mas uma coisa o mercado já está mostrando, que pelo menos ele não está muito disposto a cair. Tá? Não no curtíssimo prazo. Então, assim, ainda é minha impressão que nós ainda teremos na semana que vem aí um movimento de alta. Ok? No gráfico intradiário, vamos ver como é que foi o comportamento no futuro. Tá? Esse aqui é o gráfico diário. O que eu disse ontem é que se o mercado caísse, né, provavelmente a gente ia buscar o fundo de setembro, daí a gente teria aqui provavelmente um belo ponto para operações de retorno à média, para daí então o mercado oferecer essa reaproximação com a média móvel de 21 períodos, certo? Ele não fez isso. Tá? E não era o que eu esperava. Então, eu acho que ele ainda vai fazer isso aqui, ao invés de fazer isto aqui, tá? Mas é um chutômetro, não tem nenhuma operação atrelada a esse movimento ou essa interpretação, porque a gente não tem sinal significativo nesse gráfico, ok? No 15 minutos. No 15 minutos, nós tivemos uma abertura em gap de baixa, testando esse suporte, ok? E cumprindo um alvo desse ombro, cabeça a ombro. Tivemos então este gapzinho, um candle de conotação altista, é um cenário muito interessante para um rompimento de linha d'água. E nós tivemos um rompimento da linha d'água, a gente abriu a operação na ponta compradora, mas a gente acabou sendo estopada pela média móvel de 9. Paciência, tá? A gente ficou aqui aguardando uma nova sinalização de entrada, eu não identifiquei nenhuma, o mercado volta a cair, bate nesse patamar de suporte e chega a subir. O que nós temos aí? Um retângulo. Então assim, ó, no curto prazo o cenário está fácil de identificar, de interpretar no intraday. A gente tem um suporte muito bem testado, 3 vezes o teste dessa zona aqui dos 59.880. Se o mercado romper essa região e romper com força, talvez então a gente possa iniciar operações na ponta vendedora e se a coisa flui bem, segurar na hipótese então do mercado vir buscar esta zona aqui. Ok? Reparem que a média móvel de 200, que é um obstáculo conhecido, ela estava numa zona desconfortável para movimentos de alta, a zona desconfortável ainda está. Mas para o pregão de segunda-feira, se o mercado romper essa faixa de resistência que vai dos 60.630 até os 60.750, a média de 200 já vai estar abaixo do preço. Então assim, ó, se a gente tiver na segunda-feira o rompimento dessa região, eu vou ficar bem confiante para operações na ponta compradora, imaginando que o mercado vai chegar nessa zona aqui, que era a zona que eu tinha como alvo desde antes,
pro repique do mercado, pelo menos um alvo razoável. O mercado pode ir além, claro. Ok? Então vamos ver como é que o mercado vai se comportar na segunda-feira. Eu acho que é para cima. Esse é meu chutômetro. Esse é o fechamento do índice Bovespa no semanal. A gente tem um candle de dúvida com uma sombra superior. Ele não favorece um cenário de alta. Não favorece um cenário de alta, o candle em si. Mas o detalhe é que a gente está testando a média móvel de 21 períodos ainda numa tendência de alta. Talvez isso faça com que o mercado tente aí um movimentozinho de alta antes, talvez, fazer uma correção um pouco mais longa. Tá? Eu estou acreditando numa correção do índice Bovespa, tá? Para buscar a faixa aqui do fundo de setembro e talvez até, dependendo de como o mercado se comportar, os fundos lá de abril, maio e junho. Tá? Eu imagino que o mercado vai produzir um movimento corretivo, tá? Mas antes existe espaço para se reaproximar aqui para a média móvel de 21 períodos. Tá? É isso que eu estou dizendo. Muito bem. Índice Dow Jones segue andando de lado, ele não está querendo cair, pessoal. Se o índice Dow Jones romper essa consolidação aí para cima, vai ser um máximo de bandeira. Não que eu acho que o mercado vai fazer o padrão de máximo de bandeira clássico, replicar toda essa perna de alta para cima, mas acredito que vai tentar um movimento de alta. Se isso acontecer, daí eu acredito muito num movimento de alta no nosso mercado até a média móvel de 21 períodos. O que vai acontecer que eu não sei. E se tiver esse movimento e o mercado de repente voltar para baixo com certa violência, daí sim a gente vai ter aquela marcação de topo por conta de um rompimento falso. Tá? De qualquer forma, vamos ficar muito atentos ao intraday do índice Dow Jones. A gente tem aqui esta congestão. Tá? Olha a média móvel de 200 já chegando próximo do preço. No S&P, tá? Eu não estou aguardando eu não estou na expectativa de que o S&P rompa essa faixa de resistência que agora é o topo histórico. Eu estou na expectativa o que eu imagino que ele vai fazer é o teste dessa região. Se isso aqui já é o teste, eu não sei, talvez ele insista um pouco mais, tá? Mas acredito que logo o mercado americano vai fazer aqui algum movimentozinho de correção. E acho que todo mundo está imaginando isso. Se houver um rompimento meio violento aqui para cima, isso é uma coisa que não está sendo esperada. Isso pode movimentar bastante o mercado. Ok? Então, assim, no longo prazo, o viés do mercado americano é altista. Há um risco aí de talvez ele dar uma puxada forte, meio de surpresa. Mas o movimento que eu esperaria ser de verdade seria um movimento muito leve de correção aí para essas próximas semanas. Tá? Se ele não for fazer esse movimento de alta. Não, o que eu quero dizer é que eu não vejo nenhuma sinalização de queda significativa no mercado americano a curto prazo. Tá? O gráfico realmente não indica isso. Falando do dólar, o gráfico sem ajustes do dólar é o gráfico que eu acho que está melhor encaixado com a análise técnica. Minha expectativa era para um movimento de queda para buscar aqui o topo de setembro por volta dos 3.360. O dólar caiu hoje. Essa continua sendo a minha expectativa, né? Uma vez que o mercado passou para cima do topo de setembro, o alvo era a média móvel de 200. Alcançou a média móvel de 200, deu sinal de reversão e agora vem caindo. Mas é uma situação perigosa para operar dólar. Honestamente, não tá fácil. O dólar tá forte. Apesar de uma expectativa de queda, ele tá forte. Tá? Se a gente ajustar, tá, o gráfico do dólar, é isso que nós vamos ter. O dólar já está mais ou menos ali no topo de setembro, mas eu vejo espaço pela distância bastante grande para a média móvel de 21 períodos. Eu vejo espaço para o dólar prosseguir no movimento de queda. Vamos olhar o WOZ16, o mini dólar, no intraday. Então, aqui era onde estava o dólar ontem. E o que eu falei para vocês é que o fato do dólar ter andado de lado permitiu que a média móvel de 200 subisse para dentro da congestão e deixasse um obstáculo para o movimento de queda, e a partir daí nós poderíamos ter boas oportunidades de venda de day trade, certo? Não querendo descartar a possibilidade no intraday de sinais altistas, nas setups altistas que a gente também poderia operar, mas o cenário fica mais interessante agora para oportunidades de venda. E olha o que o dólar fez hoje, abriu num pequeno gapzinho de alta e daí rompeu a linha d'água para baixo, rompendo também a média móvel de 20 períodos, bom volume. Aqui é um bom setup dentro dos métodos do BIS. Eu não cheguei a operar, tá? E o dólar foi lá estressar essa zona de suporte e está indicando manutenção do movimento de queda
Tá? Então essa zona aqui de suporte está se perdendo. Acho que o movimento mais provável para o dólar é este aqui. Tá? Se ele nos provar um rompimento falso, muda de figura. A gente avalia isso juntos, espero que juntos, né? Na nossa sala do LS Live. Ok? Minha expectativa para o dólar então é manutenção desse movimento corretivo. Dando uma rápida olhada no juro, o DIM-F19 está fazendo um movimento corretivo lateral, dentro do esperado. DIM-F25, mesma coisa. Tá? Uma alta aqui no juro não está fora do script. O que estaria fora do meu script é o rompimento dessa resistência a curto prazo. Estamos muito distantes da média móvel de 21 períodos. Então, o que eu espero é uma correção. Ela pode ser assim ou assim. Mas, neste momento, o juro não sinaliza nenhum movimento de queda mais forte. O movimento mais provável é um movimento lateralizado, um zigue-zague lateral. Muito bem, eu prometi para vocês uma palhinha do que a gente faz no nosso site de análise. Tá? Então, mas basicamente a cara da nossa ferramenta é isso aqui. Então, aqui ficam as operações, a gente transmitindo aqui o bate-papo do pessoal. Aqui tem destaques que eu estabeleci no dia de hoje, operações realizadas no dia. Tá? Aqui com os detalhes do planejamento, da execução, do resultado. Na parte do farol é onde o pessoal assiste o farol completo, a parte 1 que está aberta no YouTube, a parte 2 que não fica no YouTube, e aqui as operações que vão sendo passadas. Tá? As operações para o dia, no caso, dia sexta-feira, as operações que estão abertas, as operações finalizadas. Tá? Legal. Bom, e do que sai, o que vem surgindo aí desses calls? Tá? Eu vou focar no Busy Swing Trade, Leandro Day Trade, Stormer, Leandro Swing Trade, Stormer Swing Trade e Day Trade eu vou, como sou eu que passo os calls, vamos focar aqui. Essa aqui é a minha planilha, a gente tem um PDF sobre ela, posso mandar a planilha para vocês. Aqui as operações Busy Swing Trade, tá? A gente começou isso na metade de junho, tá? E considerando um método de manejo de risco por caixa, colocando 25% do capital em cada operação, tá? A gente está com um resultado acumulado nesse período de 4 meses e meio, tá? Até o fechamento de outubro, de 22,44%. E esse é o gráfico das operações. É um gráfico de resultado acumulado versus número de operações. Foram 109 operações no total nesse período. Isso Busy Swing Trade. Leandro Swing Trade, sou eu que passo os calls de qualquer forma, mas muda um pouquinho a metodologia. Isso já são calls que a gente passava desde muito tempo, tá? Então não começou junto com o nosso site da análise. A gente tem aqui desde janeiro, então tem as estatísticas para cada mês até outubro. Foram 121 operações e a gente tem um acumulado, pelo mesmo sistema de manejo de risco de caixa, um acumulado de 60,56% de ganho. E este aqui é o gráfico do resultado acumulado. Tá? Essas quebras aqui são as quebras dos meses, ok? Então a gente vem andando aí nos últimos 3 meses andando de lado, e isso costuma ser uma coisa boa. Quando a gente romper esta resistência aqui, a gente tende a dar uma bombada. Gráfico de resultado, pessoal, funciona como gráfico de análise técnica, ok? Mas a maior eficiência mesmo vem com as operações de FR2 do Stormer. Inclusive a gente está lançando o robô de FR2 do Stormer, já está à disposição se vocês quiserem na nossa empresa de robotização, a Quant. Desde o início do ano foram 59 operações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais fácil. Foram 59 operações, uma taxa de acerto bem elevada, 76%, e um resultado acumulado de 70%. Isso é bruto, tá? Mas são poucas operações, o custo operacional disso é bem baixo. E esse aqui é o gráfico do resultado com as quebras nos meses também. Reparem que aqui a gente também tem o mercado, o resultado dessas operações consolidando nos últimos 3 meses, né?
Então, espero que não surja um pivô de baixo aí e que a gente rompa a resistência. Agora, as operações de day trade que eu passo, tá? Então, desde a metade de junho, e eu coloquei aqui ainda as operações de novembro, tá? Porque eu acompanho isso de perto. A gente passou 305 operações. Tá? Esse aqui é a curva de capital desde o início. A gente começou muito bem, daí quando o mercado ficou ali em agosto e setembro, bem complicado, eu tomei uns olés no mercado, a gente tomou uma ruim aqui, mas a gente já recuperou. E agora a gente está no acumulado, tá? Um acumulado de 71% de ganho, com 305 operações. Aqui eu estou considerando botar 100% do capital em cada operação, porque dá para fazer isso. A gente não costuma fazer mais do que 2 operações ao mesmo tempo, é raro a gente ter mais posições do que isso. Tá? A taxa de acerto não é tão significativa, tá? É 50%, mas o payoff é. Tá? Se a gente for considerar 25% do capital, a gente estaria somando 18% de ganho nesse período de 5 meses e meio. Tá? Então essa aqui é a curva de capital. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão sempre convidados a participar do nosso serviço. É claro que tem um custo, mas eu sinceramente acho que vale a pena, né? A gente passa o dia inteiro ali avaliando o mercado, tirando dúvidas, e não é só um foco de calls, porque a gente passa calls, mas o meu principal objetivo é evitar que o pessoal faça bobagem. Então o pessoal está sempre perguntando, e aí, faço isso, o que tu acha disso? E eu dou meus pitacos aí de análise técnica e, modéstia à parte, eu acho que a gente está indo muito bem, tá? Se quiserem maiores informações, se quiserem acesso à planilha, se quiserem um acesso gratuito por um tempo aos nossos serviços, mandem um e-mail para thiago.bizi@lsanalise.com.br. Ok? Então vou botar numa fonte bem grande aqui. Assim vocês também aprendem que Thiago é com TH e Bizi é BISI. Ok, pessoal? Então, era esse o recado que eu queria passar. Espero que vocês todos tenham um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar, então, no Farol de segunda-feira. Até lá.